A gente cresce aprendendo a reconhecer o nosso valor com base no outro. Mas uma autoestima e uma confiança que é construída com validação, ela sempre vai ser frágil. Porque no momento em que essa validação ela acabar, toda essa confiança vai embora junto. As pessoas costumam associar a confiança e a autoestima com base na beleza externa. Mas eu já conheci pessoas que eram lindas, mas que eram totalmente inseguras e não tinham confiança nelas mesmas. Então, se a autoestima e a confiança não tem nada a ver com o quão bonito você é para a sociedade, tem a ver com o quê? Oi, eu sou a Nara, seja muito bem-vinda ao meu canal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre autoestima e confiança. Antes eu gostaria de dar um adendo de que não sou psicóloga, não curso psicologia. Eu acho que minha linha de raciocínio tá muito mais alinhada com filosofia. E, a propósito, eu faço um curso da área da comunicação, então... Mas eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre autoestima, sobre autoconfiança ou sobre amor próprio de modo geral. O primeiro tópico que eu quero falar é que você é moldado pelas suas experiências, mas você não é definido por elas. Se você passou por uma situação de bullying, por exemplo, na sua infância ou adolescência, é muito provável que você carregue determinados traumas dessa época até hoje. Porque na época que as pessoas costumam sofrer bullying, então é lá nos seus 12 ou 14 anos ou 10 anos, você é como uma massinha de modelar. Então as pessoas, as experiências que você vive, os amigos que você faz, as coisas que você consome, tudo isso vai moldando você aos pouquinhos. Então se vem uma pessoa, um valentão, chega em você e fala que você não é bonito, ou critica a sua aparência física, fala que você é estranho, seus gostos são estranhos, você vai acreditar, porque você tem 12 anos de idade. E às vezes essas experiências ruins que a gente passa até na infância e adolescência, elas ficam marcadas por muito tempo. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas experiências, elas não te definem e não precisam te definir. O bullying que eu sofri lá por volta de uns 12 anos tinha deteriorado minha autoimagem, porque naquela época eu achava que o que os outros diziam sobre mim era o que definia se eu era uma pessoa bonita, inteligente ou interessante, legal. Se alguém me dissesse que eu era bonita, eu me sentiria bonita. Se alguém me dissesse que eu era inteligente, eu me sentiria inteligente. Mas se alguém dissesse o contrário disso, eu me sentiria o contrário disso. Eu acreditava que a forma como eu estava sendo vista e percebida pelos outros era o que definiria o meu valor. Mas conforme eu fui crescendo e vivendo novas coisas, experienciando novas coisas e sabendo mais sobre o mundo e o mais importante, sabendo mais sobre mim mesma, eu fui descobrindo algumas coisas. E o que eu quero que vocês marquem muito bem na cabeça de vocês é que nada que o outro diz sobre mim quer dizer algo sobre mim. O que uma outra pessoa diz sobre você não tem nada a ver com você. Tem a ver com ela. Uma perspectiva que fez eu mudar totalmente a minha forma de entender e perceber o que aconteceu comigo anos atrás, com o bullying, foi entender que, na verdade, as ofensas que aquela pessoa direcionava a mim não tinham a ver comigo. Você só pode externalizar pra fora aquilo que você tem por dentro. Quando uma pessoa faz uma crítica a você, quando uma pessoa fala de alguma característica sua, ela tá falando muito mais sobre ela mesma do que sobre você. As críticas que alguém faz a você só precisam te definir se você quiser que isso te defina. Porque você vive na sua própria mente, na sua própria cabeça. Então nada que você não queira que entre, vai entrar. Você se desapegar totalmente do que os outros falam sobre você, deixar de basear a sua autoestima e a sua confiança no que os outros pensam, é o primeiro passo para você de fato adquirir essa autoconfiança. Hoje em dia, uma das coisas que mais atrapalham as pessoas a realmente terem uma autoestima boa, uma autoconfiança, é se comparar com pessoas na internet. O que eu diria pelo bem da sua saúde mental é justamente se afastar desse tipo de conteúdo. Então, se você tá lá mexendo no seu celular e você vê um conteúdo desse tipo, você simplesmente vai lá e coloca como não interessado. Simples. Pare de seguir pessoas e contas que causam em você essa comparação. Porque nessa de se comparar, você esquece que você tá vivendo a sua vida. A sua competição tem que ser com a sua versão de ontem. Você tem que ser melhor do que você foi ontem, do que você foi anteontem, e amanhã ser melhor do que você é hoje. Não tem mais ninguém além de você. Mas as redes sociais fazem o tempo todo você se comparar com pessoas que, primeiro, vieram de um ponto de partida completamente diferente de você, pessoas que tiveram muito mais acesso do que você, então você vê alguém ali com 1 milhão de hobbies, quando você cresceu em algum lugar que nem tinha possibilidade de você desenvolver esses hobbies. Não é justo com você mesmo se comparar com pessoas tão diferentes de você. Você deve sim se autodesenvolver, procurar ser melhor, mas isso tudo sem se comparar com outras vidas. Procure ver conteúdos que te inspiram, que te trazem motivação e não que te causam comparação. Às vezes eu acho que as pessoas subestimam um pouco demais a capacidade que a mente delas tem de
completamente transformar a vida delas. Uma coisa a qual eu nunca tive dificuldade foi em conseguir alguma coisa que eu queria, porque eu sempre acreditei muito em mim mesma, eu sempre acreditei no meu valor, eu sempre acreditei que eu conseguiria alguma coisa se eu tentasse. Então, pra ser bem sincera, muitas coisas eu já consegui na minha vida simplesmente acreditando em mim mesma, simplesmente acreditando que eu era capaz, simplesmente acreditando que eu podia. Quando você muda a perspectiva sobre o evento, tudo se torna mais fácil. E eu falo que você é exatamente o que você acredita ser, porque vamos supor que eu e você, a gente tá trabalhando na mesma empresa. Nós dois fomos demitidos. Você pode estar aí pensando que você foi demitido porque você é uma péssima pessoa, um péssimo funcionário, porque você não merecia aquele emprego. Ficar o tempo todo sentindo pena de si mesmo, sentindo que aquilo foi muito injusto. Eu só vou pensar que se eu fui demitida é porque tem uma coisa muito melhor vindo pra mim. E pensar dessa forma faz com que as coisas não te afetem, porque o que importa de verdade é a situação, é como você tá vendo ela. Eu vou ficar tipo, ai, que pena que eu fui demitida, velho, nem gostava desse emprego, vou atrás de uma coisa muito melhor, vou conseguir uma coisa muito melhor. Se você se vê como uma pessoa desinteressante, se você acha que tudo de ruim acontece com você por algum motivo, se você não gosta de si mesma, se você se acha uma pessoa chata, irritante, é isso que você tá criando pra si mesma. Mas, meu bem, olha pra mim. Você tá viva, você tá respirando, você tem pessoas que você ama, que são queridas por você e pessoas que te amam. Você merece ser respeitada, ser ouvida e estar em qualquer lugar, assim como qualquer outra pessoa. Me diga, por que você acha que você merece menos do que outra pessoa? Por que você acha que você é pior do que alguma outra pessoa? Você merece ser ouvida, você merece caminhar por aí se sentindo bem consigo mesma. Me diga, por que você acha que tantas pessoas têm bom reconhecimento, têm sucesso, têm dinheiro, têm o que elas querem na vida? E por que você acha que você não merece isso? Por que você acha que você não é digna dessas coisas? Quem fez você acreditar que você era incapaz e não merecedora? E por que você tá dando importância pro que essa pessoa diz? Você merece se sentir bonita, vestir coisas bonitas, gostar de si mesma, andar com confiança, com postura. Você merece tudo de bom que o mundo poderia te entregar. Mas se você não acredita, se você não confia em si mesma, se você acha que você não merece isso, porque alguém fez bullying com você no passado e fez você não se sentir bonita o suficiente, porque alguém disse que você nunca conseguiria ter o que você sempre quis, o que os outros estão dizendo pra você não devem definir a sua trajetória. A forma como você escolhe encarar esse apontamento é o que vai definir se isso vai te afetar ou se não vai. Quando você supera o medo de passar por constrangimento, você literalmente acende, eu não tô nem brincando. Uma das coisas que as pessoas mais têm medo é de estar passando vergonha. Às vezes o medo do constrangimento te faz se afastar até mesmo da possibilidade de fazer amigos. Você tá num ambiente novo, você deixa de conversar com a pessoa que tá na sua frente, você tem medo de parecer ali inconveniente. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Só é uma grande coisa porque você tá fazendo isso ser uma grande coisa. Porque eu garanto, não é. Vocês perdem muitas oportunidades por medo, gente. Muitas e muitas e muitas mesmo. De você tá ali em um ambiente, poder conhecer pessoas novas e fazer network. Mas você tava tão inseguro consigo mesmo e com tanto medo de ser inconveniente, das pessoas não gostarem de você, que você cria um monstro interno que nunca nem existiu. Mas uma vez que você se desapega desse medo de passar vergonha, de passar constrangimento, você tá livre de uma amarra social tão grande que eu juro pra vocês, a vida de vocês vai ficar 1000 vezes melhor. Vamos dizer que você tá num ambiente novo e você vê um grupo de pessoas que você quis começar a conversar. Olha, ninguém vai ser rude e um desgramado assim com você, porque você foi lá conversar com eles e tudo mais. Mas mesmo se forem, e daí? E daí? Como eu disse, só é uma grande coisa se você deixar isso ser uma grande coisa. Só é relevante se você quiser que isso seja relevante. Então você chegou ali num grupinho, você foi puxar assunto, não sei o que, as pessoas foram meio arrogantes e tal. Cara, vira as costas e fala, ah, que pena pra vocês. Perderam a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível. Porque se você não se achar interessante, se você não se achar incrível, ninguém vai te achar. Ninguém. Porque esse não é o papel de outra pessoa, esse é o seu papel. Passar por constrangimento não é uma coisa tão ruim quanto parece. Sabe, tá tudo bem mesmo. Eu não consigo me lembrar a última vez que eu vi alguém passando uma vergonha. Não consigo me lembrar. De verdade. E mesmo se você consegue, você vai lembrar por quê? Por 3 segundos e depois ir embora. E aí? Às vezes a gente faz das coisas uma grande bola de neve. Parece que é tudo muito difícil, parece que é tudo muito pesado. Mas se você olha para um outro ângulo, se você olha para uma outra perspectiva,
é um problema bem pequenininho assim. E isso do constrangimento serve pra tudo. Constrangimento de, sei lá, responder a pergunta do professor. Constrangimento de ir fazer uma apresentação, uma coisa que você tem que se expor um pouco mais. Essas coisas acontecem e o que eu quero dizer pra vocês é que tá tudo bem. Porque um passo pra você alcançar uma autoconfiança, pra você alcançar uma autoestima, é você estar tão bem consigo mesmo que você não se importa com a percepção que os outros vão ter de você. Uma frase que eu li um dia que ela me marcou muito, e ela diz que o único motivo de você ter medo das pessoas terem uma perspectiva errada sobre você é porque você tem medo de que, no fundo, elas estejam certas. Porque nada que eu tenha aceitado sobre mim pode ser usado contra mim para me diminuir. E por mais óbvio que seja o que eu vou falar agora, para você ser confiante consigo mesmo, você precisa confiar nas suas habilidades, na sua pessoa, na sua personalidade. Porque se você não vê valor em você mesmo, se você não vê nada de especial, nada de relevante em você mesmo, como você vai ter autoconfiança, sabe? Então, uma coisa que ajuda muito você a adquirir uma autoconfiança é você fazer pequenas atitudes todos os dias que te ajudem a confiar em você mesmo. Você faz uma pequena promessa a si mesmo de, por exemplo, todos os dias eu vou estudar 1 hora por dia. E você realmente cumpre isso, você passa a confiar mais em si mesmo. Se você passar todos os dias praticar uma pequena meditação e você promete a você mesmo que você vai fazer isso, você passa a confiar mais e mais um pouquinho em você mesmo. Porque às vezes quando a gente é alvo da procrastinação, a gente acaba por não querer fazer essas coisas, sabe? Você sempre deixa pra amanhã, pra mais tarde, pra daqui 30 minutos e nunca vem, nunca chega. E o que isso acaba acarretando? Sua confiança diminui, sua autoestima diminui, porque você tá o tempo todo prometendo coisas a si mesmo e não as cumprindo. Você não deve fazer uma mudança muito drástica, muito radical na sua rotina, porque você não vai cumprir. É uma coisa muito forte pro seu cérebro aguentar. Então, não tô falando de você mudar do dia pra noite. Falar assim, amanhã eu vou fazer isso e aquilo, e ir lá e fazer. É, aos pouquinhos, você fazer pequenas coisas que te lembrem do seu valor, que te ajudem a recuperar sua confiança. 1 hora por dia você vai ler um livro, 1 hora por dia você quer estudar, você estuda. Faça pequenas metas, pequenos planejamentos e vai fazendo isso aos poucos. E uma coisa que faz muito bem, que tem muito a ver com você cultivar amor próprio, é você sempre nutrir o seu corpo com coisas boas. Então, isso que eu falei de você fazer pequenas atividades é porque você merece amor e você merece respeito. Esses pequenos gestos de cuidado vão te lembrando aos pouquinhos do seu amor próprio, do seu autorrespeito. Porque quando você começa a entregar amor e carinho a si mesmo, você começa a cultivar essa relação de amor com a sua pessoa. E quando esse amor ele vem de você, você se torna menos dependente do amor, da validação do outro. Você passa a se importar menos com o que os outros dizem pra você, com o que os outros pensam sobre você, porque você tá construindo uma relação de amor e de confiança consigo mesmo, a ponto de que não importa o que vem do externo, porque a sua vida trata-se de você e apenas você. O que importa é a sua visão sobre si mesmo e não o que o outro diz ou pensa. Entenda que você merece amor, você merece respeito, você merece autoconfiança, você merece. Lembre-se que acreditar em si mesmo é a sua responsabilidade. Um beijo.